Neste vídeo, vamos dar início a um novo módulo no nosso curso de Sistemas Distribuídos. Vamos abordar modelos para comunicação. Esse módulo será um módulo mais teórico. Como primeiro modelo, vamos formalizar o mecanismo modelo de passagem de mensagens. Nesse modelo, vamos representar um sistema distribuídos por um grafo direcionado. Isso quer dizer que as arestas possuem orientações. Cada nó ele é considerado como um processo sequencial. Em outras palavras, o código executado ele executa uma iteração após a outra. Cada aresta corresponderá a um canal de comunicação entre pares de processos. E as mensagens elas vão se propagar ao longo na direção das arestas direcionadas, que mais uma vez são chamadas de canais. Os canais, vale ressaltar, eles podem ser tanto confiáveis quanto não confiáveis. E canais não confiáveis vão apresentar vários problemas, como perda de pacotes, corrupção de pacote, entrega fora de ordem, entre outros problemas. Um processo ele pode executar diversas ações. Nesse modelo, nós vamos abordar três ações básicas. A primeira ação consiste em operações internas. Isso quer dizer que o processo ele executará computações no seu próprio espaço de endereçamento. Por exemplo, modificando as suas variáveis locais. Uma segunda ação que o processo pode executar é a comunicação. Isso quer dizer que o processo ele pode tanto enviar quanto receber mensagens para ou de outros processos. E por fim, um processo ele pode realizar input ou output. Isso quer dizer que o processo pode ler ou escrever dados de ou para elementos externos ao sistema. Então nós podemos pensar em sensores que vão justamente realizar leituras de variáveis de interesse, como temperatura, umidade, pressão, ou até mesmo atuadores, que vão executar alguma ação modificando o seu ambiente no seu entorno. Quanto aos canais, o modelo de passagem de mensagem, do ponto de vista teórico, ele apresenta basicamente três axiomas para canais confiáveis. De um modo informal, um axioma ele pode ser entendido como uma verdade absoluta, incontestável, determinadas premissas, posições que são tomadas como verdade. O primeiro axioma nos diz que toda mensagem enviada por um sender é recebido pelo receiver e toda mensagem recebida por um receiver é enviada por algum sender no sistema. Pode parecer um pouco redundante, mas do ponto de vista matemático, essa definição ela serve para eliminar duas possibilidades. A primeira delas é a perda de mensagens, em que uma mensagem enviada por um sender não é recebida pelo receiver. E a segunda condição que é eliminada é mensagens falsas, inexistentes, ou seja, uma mensagem que é recebida por um processo, por um receiver, mas que não foi enviada por nenhum nó no sistema distribuído. O segundo axioma nos diz que cada mensagem possui um tempo arbitrário, porém infinito, não zero, de lei de propagação. Em outras palavras, a mensagem vai demorar um determinado tempo para sair do nó de origem e chegar no nó de destino. Vale ressaltar que nesse aspecto temporal, nós podemos começar a investigar questões sobre sistemas síncronos e assíncronos, onde justamente no modelo síncrono existe um upper bound, um limite máximo de tempo que sabemos que aquela mensagem vai levar para transitar entre os canais. No caso de um modelo assíncrono, não há limites temporais. E por fim, o modelo assume, como terceiro axioma, que cada canal ele é um canal FIFO. Em outras palavras, ele
possui a política first in, first out. Isso quer dizer que se x e y são duas mensagens enviadas por um processo P para um processo Q e x é enviado antes de y, então x deve ser também recebido pelo processo de destino Q antes de y. Esse axioma vai justamente eliminar a possibilidade de mensagens que chegam fora de ordem. Ainda sobre canais, nós temos aqui um exemplo, onde justamente um processo P, ele deseja se comunicar com um canal ou um processo Q. Então, nós podemos ver que há 3 roteadores ao longo desse caminho. Seja C o canal de P para Q. Observem que, na verdade, esse canal, do ponto de vista da rede subjacente, ele é composto por uma série de hops. Então, seja S de C a sequência de mensagens que P enviou para Q, e seja R de C a sequência de mensagens recebidas por Q ao longo desse canal C. Lembrando que o canal C é um canal de P para Q. Então, nós dizemos que R de C ele é um prefixo de S de C a qualquer momento. Então, aqui nós podemos ver 2 exemplos. Um exemplo onde esse prefixo é válido e um segundo onde o prefixo não é válido. Então, aqui no prefixo válido, nós podemos ver que R, que é a sequência recebida por Q, ABC, é justamente um prefixo do conjunto de mensagens da sequência enviada por P, que consiste em A, B, C, D. No caso inválido, nós podemos ver que P enviou a sequência de mensagem nessa ordem A, B, C, D, porém, o processo Q ele recebeu AC. Em outras palavras, a mensagem B ela não foi recebida. Um erro também que poderia acontecer é se a mensagem fosse recebida fora de ordem, como por exemplo ACB. Nesse cenário também seria um prefixo inválido. No caso de sistemas síncronos e assíncronos, existem diversas diferenças. A primeira delas está associada aos clocks síncronos. Como nós vimos anteriormente, a leitura dos relógios, mesmo que sincronizados, eles tendem a divergir. E essa diferença vai justamente crescer com o passar do tempo. Como comentei em vídeos anteriores, o relógio ele é baseado na leitura de um cristal de quartzo. E por questões da natureza, o cristal de quartzo oscila em frequências distintas. E o acúmulo dessa diferença ao longo do tempo fará com que os relógios marquem tempos diferentes. E justamente no caso de sistemas com relógios síncronos, o drift rate, ou seja, essa taxa de desvio dos clocks locais em relação ao tempo real, ele tem um limite superior conhecido. Avaliando agora processos síncronos, acontece que rotinas de serviço de interrupção, eles podem introduzir determinados atrasos entre as execuções de 2 instruções consecutivas. Exemplo, um processo está executando, porém o SO precisa tratar uma interrupção do sistema. Então, aquele processo terá sua execução interrompida para justamente tratar aquela exceção. E no caso de processos síncronos, existe um limite inferior conhecido quanto à velocidade de execução da instrução. E, além disso, as computações em termos de sistemas distribuídos, algumas vezes, geralmente, elas ocorrem em fases ou até mesmo em rounds, que foi justamente elemento de um problema analisado em uma aula anterior. Em cada fase ou round, cada processo ele vai executar uma quantidade de tarefa pré-definida e os processos não podem iniciar a etapa seguinte até que todos os processos tenham completado a fase atual. Em outras palavras, a fase atual é I
eles não podem começar a fase I+1 até que todos os processos tenham terminado a fase I. Então, para alcançar esse objetivo, fazem-se necessários protocolos de sincronização de fases. No caso de canais síncronos, justamente existe um upper bound no delay de propagação ao longo daquele canal. Por exemplo, é sabido que naquele canal uma mensagem ela leva no máximo 1 milissegundo para ser transferida. Além disso, nós podemos analisar sobre a ótica do ordenamento de mensagens. Então, a ordem de mensagens é síncrona quando o processo receiver recebe as mensagens na mesma ordem em que o processo sender enviou aquelas mensagens, que justamente está relacionado com o axioma 3 que nós vimos. E por fim, nós temos a ótica da comunicação síncrona, onde um sender envia uma mensagem apenas quando o receiver ele está pronto para receber e vice-versa. Muito obrigado.